Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza, trazendo mais uma dica muito útil para os seus reguladores com o diodo Zener. Então vamos entender o circuito e tenho certeza que você pode aproveitar em várias aplicações. Vídeo que é um oferecimento da Raiza. Acesse raiza.com.br e turbine já o seu laboratório de eletrônica. Nas suas compras na Raiza, utilize o cupom WR Kits Raiza para obter 7% de desconto em toda a loja. Já deixa o like no vídeo para não esquecer, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo se é novo por aqui e compartilhe o conteúdo com todos os interessados. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Estou aqui no LT Spice e vamos inicialmente simular o circuito, mas nós vamos testar também na prática e entender tudo o que ocorre. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho uma fonte de 16 volts estável em um circuito e eu preciso de 10 volts a partir dela. Então você pode imaginar o uso de um Zener. Então peguei aqui um Zener de 10 volts, vou polarizar com esse resistor aqui e vamos supor que vamos ter cargas até 100 mA. Pode ser que tenhamos até 100 mA de carga neste Zener aqui. Legal. Então eu vou utilizar aqui uma fonte de corrente. Vamos colocar já os 100 mA. E vamos rodar essa simulação. Eu preciso ter 10 volts em cima da carga de 100 mA. Não temos os 10 volts. Temos aqui uma tensão de menos 800 milivolts, 857. Por quê? Porque eu tenho aqui a queda sobre o resistor R1, que seria de 10 volts, vamos supor, resulta em uma queda de 6 volts. Então vamos começar os cálculos aqui. 6 volts dividido por 10K me resulta aqui em 600 microamperes. E esse aqui é o valor de carga máximo que eu consigo acionar com esta situação aqui. Logo, eu preciso calcular o circuito para que eu tenha um resistor que suporte até os 100 mA. Então, eu divido os 6 volts, que é a queda prevista no resistor, por 100 mA, 0,1, dá 60 ohms. Então, o valor máximo de R1 seria 60 ohms. Então, eu vou baixar um pouquinho esse valor para garantir que atinjamos os 100 mA para 50 ohms. Na prática eu já utilizo aí dois comerciais de 100 ohms em paralelo. Então olha só, rodando a simulação agora nós temos aqui os 10 volts, quase 10 volts, mas é aceitável, 9,65 volts. Outro ponto que você precisa cuidar é a potência dissipada. Então 6 volts dividido por 50 ohms, 120 mA de corrente. 120 mA vezes os 6 volts me dá 720 miliwatts. Se eu medir aqui, que na simulação está dando até um pouco mais, ó, 800 miliwatts, porque a queda de tensão no resistor está um pouco acima dos 6 volts. Aí na prática eu preciso de no mínimo 1 watt de potência, tá certo? Mas o ideal é até uns 2 watts nessa situação aqui. Como é um teste rápido hoje, eu vou utilizar dois resistores de meio watt. Então, 100 ohms por meio watt, em paralelo, dá 50 ohms, 1 watt. Resolvemos essa parte. Só que precisamos ver o seguinte. Quando o Zener tem a carga, nós temos sobre ele uma potência de 260 miliwatts. Se eu tenho uma carga mínima possível ou nenhuma, a potência está reclamando falta de conexão, só vou ligar em GND aqui essa carga por enquanto. Então a potência aqui me dá 1,22. Então 1,22 é uma potência muito alta para o Zener. Então o curioso nos reguladores Zener, e você precisa ter esse cuidado, é que o pior caso é quando não temos uma carga conectada, pois a corrente vai circular totalmente pelo dispositivo. Nós temos aquele valor previsto ali, revisando aqui com você, 6 dividido por 50, então 120 mA circula pelo Zener, vezes os 10 volts, dá 1,2 watts, é o que estamos medindo aqui de fato, 1,22 watts para ser mais exato. Então se eu utilizar um Zener de 1 watt, ainda assim o dispositivo esquenta.
O ideal seria um Zener de 2, 3 ou um pouco mais para suportar isso. Mas existe outro artifício que eu posso utilizar caso eu não tenha disponível este Zener de maior potência. Então eu posso inclusive utilizar um Zener até 500 mW, ou seja, meio watt de potência com o circuito. Primeiro vamos ver na prática funcionando este arranjo aqui com o Zener, com os resistores de 100 ohms, com a carga de 100 mA, depois sem a carga você vai ver que o Zener começa a esquentar bastante, porque eu tenho mais de 1 watt no dispositivo. Venha comigo! Esse é o circuito Zener para testarmos os dois resistores de 100 ohms e o Zener de 10 volts. Esse Zener aqui é para meio watt de potência. Então vamos aplicar aqui, vou ligar a fonte de bancada, 16 volts na entrada e vamos drenar a corrente da saída. Vamos verificar isso. Vamos medir as tensões com o multímetro que a Raiza nos emprestou, o DMM6500 de 6,5 dígitos, um equipamento excelente para sua bancada, e drenar aqui a corrente de 100 mA com a carga eletrônica. Vamos liberar a saída do circuito, 16 volts, e temos aqui 10 volts 100 mA. Medindo o circuito, 10.28, 10.29 volts ali no nosso voltímetro. Legal, então estamos com o circuito funcionando. Eu vou utilizar o termopar aqui, estamos com a temperatura ambiente de 23 graus Celsius e a temperatura no Zener aqui 30 e poucos graus Celsius. Nada muito relevante aí para nos preocuparmos. Então abaixo de 40 graus Celsius. Veja que eu consigo manter o dedo aqui tranquilamente. Então a temperatura não chega aí a 50 graus Celsius. Estamos com os 10 volts. Agora, observe o que vai acontecer. Vou tentar manter aqui o termopar encaixado no Zener. Vamos ver se vai dar certo. Quando eu desligar a carga, então, sem carga, sobe a minha tensão, 11 volts. Olha a temperatura aqui. Olha para onde vai a temperatura. Rapidamente sobe, então o Zener está aquecendo, vai chegar a 80, vai passar de 80, vai subir bastante. Então se eu não ligar a carga, a tendência é que esse Zener queime. Veja que quase atingiu 100 graus Celsius. Agora eu liguei a carga e já está caindo de novo a temperatura. E é isso que ocorre. Do circuito Zener, nós temos o pior caso quando não há uma carga conectada. Vamos para uma possível solução para essa questão aqui. Agora que nós vimos o que ocorre aqui no diodo Zener, na prática, nestas condições, vamos ao circuito que visa contornar este problema aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui e adicionar um transistor auxiliar no circuito. Então vamos fazer o seguinte arranjo, vou pegar aqui um NPN, e eu vou ligar desta forma aqui, olha que interessante. Eu vou ligar a sua base no anodo do Zener, e aí entre o anodo e o GND precisamos de um resistor para polarizar esse transistor. Vamos colocar uns 910 ohms, neste caso aqui. Então tenho a queda aqui de Zener, tá certo? Aqui eu devo ter, em situações com baixa carga, praticamente o VBE do transistor, 0,7 volts. E o coletor vem aqui, em tensão de Zener. Então, nesta situação, quando nós tivermos um valor baixo de carga, quem terá a maior potência dissipada sobre é o transistor e não o Zener. Por quê? Porque eu polarizo o transistor NPN com o 0,7 volts, 0,6, 0,7 volts, tá certo? E eu forço essa tensão sobre esse resistor aqui, R2. Então esse resistor de 910 ohms, eu terei, digamos, 0,7 dividido por 910, me dá aí 770 microamperes. É isso que circula pelo Zener nesta situação. O Zener vai trabalhar folgado com
uma carga baixa e o transistor terá maior potência. Você pode, é claro, aumentar um pouquinho a corrente diminuindo o valor desse resistor. Só calcular 0,7. Vamos supor que você queira 1 mA, 0,7 dividido por 1 mili seria um resistor de 700 ohms, então o comercial mais próximo é 680. Mas eu vou trabalhar com esse valor aqui. Outro ponto importante é que eu preciso tomar o cuidado para que o transistor suporte a potência que terá nele próprio. Eu vou pegar aqui o nosso conhecido TIP 41, que é até 65 watts, que aí eu consigo trabalhar com ele sem o dissipador. De novo ele está reclamando aqui a falta de conexão de GND na minha fonte de corrente, mas rodando a simulação sem carga, veja que nós temos aqui os 10 volts. Até foi legal a adição do transistor, que eu adiciono este 0,7. Então eu somo este 0,7, porque aqui sobre o resistor eu tenho 0,7. E aí mais os 10 volts, dá uma tensão um pouco acima dos 10. Então com a carga a tendência é termos aproximadamente os 10 ali regulados. Nesta situação nós teremos uma corrente de 111 mA no transistor e no Zener nós teremos uma corrente de 1,74 mA. Veja que é bem mais baixo. E a potência? Potência no transistor, 1,15 watts. E a potência no Zener, 16 miliwatts. Veja que o transistor contorna esse problema. Então, por isso que eu tenho que usar um TIP 41. Se eu utilizasse, por exemplo, um BC337, ele é para 625 miliwatts aproximadamente. De acordo com o seu manual, já seria acima do que ele suporta, iria esquentar demais. O TIP 41 tem aí potência de sobra. E ainda assim ele vai aquecer, como veremos na prática, 1,15 watts sobre ele. Aí, nesta situação, nós podemos ter o sinal de 10 volts, sem a carga, ou com a carga, os 10 volts aqui, acionando 100 mA. E aí outro recurso bem interessante que você pode utilizar para diminuir essa potência aqui, sobre o... Veja que com carga ele cai para 142 miliwatts. Bem melhor, o Zener aqui tem 8 miliwatts nesta situação. Sem a carga, para você reduzir aí essa potência dissipada no transistor, como vimos, é de 1,15, 1,2 watts, nós podemos colocar uma carga inicial aqui, uma pequena carga inicial, para não deixar em um pior caso. Então, colocar aqui, por exemplo, 10 volts dividido por uns 20 mA, 2 mA, aliás, dividido por 20 mA aproximadamente, 500 ohms, vamos colocar aqui 470 ohms como carga inicial. Assim, sem nenhuma carga conectada, eu terei 931 miliwatts no TIP 41, já é mais baixo do que sem carga alguma. E adicionando os meus 100 mA, eu devo conseguir aproximadamente 10 volts. Veja que cai para praticamente zero ali a potência, nesta situação aqui, nanowatts está dando, e eu tenho sobre a minha carga 9,92 volts. Então eu consigo acionar a carga da mesma forma. E o Zener tem sobre ele aqui 3 miliwatts, então está bem tranquilo. Potência desse resistor, eu sempre tenho que me preocupar com isso. 10 dividido por 470 vezes 10, 212 miliwatts. Pode ser um de meio watt. Então, 470 ohms por meio watt. Vamos ver isso funcionando agora na prática. Venha comigo. Está aí o nosso TIP 41 conectado ao circuito, a nossa carga inicial de 470 ohms. O
resistor de 910 ohms, o mesmo Zener de antes e os mesmos resistores de 100 ohms. Vamos aplicar os 16 volts com 100 mA de corrente drenados a partir da carga eletrônica. Liberando a saída da fonte, nós temos aqui 9.88, 9.9 volts, 100 mA. Eu vou medir com o voltímetro. Então, vamos ver aqui a tensão na saída. Veja que está dando os 10 volts. Então, aquela pequena queda na carga eletrônica é normal devido às perdas no cabo. Direto na nossa saída, temos os 10 volts regulados com 100 mA de corrente. Nessas condições, o chip está gelado e o Zener também não apresenta aí uma temperatura relevante. Tanto é que eu consigo manter o dedo nele, medindo aqui com o termopar. Deve ter uns 30 e poucos graus Celsius. Bem tranquilo. E o chip também aí abaixo dos 30 graus Celsius. Se eu desligar a minha saída, nós temos o acréscimo de tensão, que observamos, 10.7. Só que agora, medindo a temperatura aqui no Zener, ela até sobe um pouco, mas não é como antes, que estava subindo assustadoramente depressa. Veja só, 30 graus, 30 e poucos, tranquilo. E aqui o transistor, ele deve ter um aquecimento um pouco maior, mas também nada que vá prejudicar o sistema. Então veja que ele pode chegar a uns 50 graus, você pode, é claro, utilizar um pequeno dissipador de calor, vai ajudar ainda mais a dissipar essa potência, evitando aí o desgaste do dispositivo, ou mesmo um resfriamento forçado com cooler. Mas olha só, bem tranquilo, ainda consigo manter o dedo aqui, sem problema nenhum. Ele vai esquentar um pouco, obviamente, e aí eu posso testar com outras cargas. Então, como dito, o pior caso seria a carga desligada, drenando 50, veja que eu mantenho aí os 10 volts, então um pouco mais que isso, medindo aqui com o nosso multímetro eu posso ver, 10.6 volts, e a nossa temperatura aqui fica aí nessa faixa dos 50 graus Celsius. 50 e poucos. Então, é um circuito que você pode utilizar aí para o seu regulador Zener não aquecer demais. Então, um transistor de apoio. Lembrando que mesmo que você use Zener com uma corrente, uma potência maior, que suporte uma potência maior, a tendência é que o dispositivo aqueça, caso de desligarmos aí a saída. Então, nesta situação, o transistor acaba dissipando a maior parte da potência e mantém o seu Zener regulando melhor do que seria ele sozinho. Espero que tenha gostado dessa dica, deixe aí seu feedback, sugestões também para vídeos futuros em parceria com a Raiza aqui no canal. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza, muito obrigado por assistir, maratone os nossos conteúdos, são quase 4.000 vídeos aqui no canal, isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, um abração e até o próximo vídeo.